diferença, então, entre gestão de desempenho e a avaliação de desempenho. Se a gestão de desempenho ela é um processo completo, o que cabe numa avaliação de desempenho? Do que se trata? A avaliação de desempenho ela é um processo específico, ela é um momento, ela é uma fase de toda a trajetória do colaborador ali na empresa. Para quem tem plano de carreira, para quem tem plano de ascensão, plano de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, não tem como você não aplicar uma avaliação de desempenho de forma imparcial, coerente, profissional também. Se um RH implementa essa avaliação de desempenho, considerando ela como a gestão completa, esse fica um processo deficiente. Por quê? É como a gente vai falar de pesquisa de clima, por exemplo. É como você fazer uma pesquisa de clima e ter todo aquele trabalho, pesquisei, coletei, ok, fim. E não é fim. O que a gente faz com as informações que chegaram até nós? Quais são as ações? Como que um colaborador vai confiar na minha avaliação com propósito se eu não fizer nada a respeito? Entendam que se um RH e um gestor, um líder direto aqui, ele não tratar de uma forma correta a avaliação e a gestão de desempenho de um modo geral, ele perde toda a credibilidade. E quando você perde a credibilidade dentro da empresa, você está perdendo na retenção de talentos, essa pessoa vai olhar para a grama do vizinho e por aí vai. Começam pequenas insatisfações, pequenas desconfianças de falta de valorização. Poxa, eu me autoavaliei, eu fui avaliado, fez todo um processo chato pra caramba, eles odeiam normalmente. E aí não tive nada, não tive uma devolutiva sequer, ou vamos lá, acontece a devolutiva, mas acontece meses a fio, que já perdeu o time, já está na hora de outra avaliação. O RH costuma correr muito com esse cronograma. Isso sim é responsabilidade de cobrança ali do RH junto com o líder, tá? Essa sigla SMART, ela traz para nós que cada objetivo, cada meta que nós passamos para um colaborador, elas devem seguir alguns critérios. São eles: se essa meta ela está clara, ela está específica e ela responde à pergunta o que exatamente deverá ser alcançado. Um dos maiores problemas que a gente tem percebido nos clientes é a falta de clareza de papéis e clareza de metas. Sabe quando a pessoa fala assim, ah, mas você pediu isso, mas na verdade eu não entendi? Se nós não, se nós não disseminarmos uma comunicação fluida, uma comunicação tranquila, leve e rotineira, a gente vai ouvir isso. Dói, tá? Dói, mas você se levanta e veja quais os pontos de melhoria. Quando for passar uma meta para a pessoa, lembre-se que aquilo que está lógico e óbvio na sua cabeça não está na cabeça do outro. Sim, se precisar, desenhe, se for necessário. Então vamos lá. A letrinha S, ela é de específico. O que exatamente deve ser alcançado nessa meta? Exatamente. Qual é a tarefinha ali? Você vai ter um SMART para cada uma dessas metas, tá? O M de mensurável. Legal, eu tenho essa meta, mas qual é o critério que vai me falar que essa meta foi alcançada? O que que acontece? Então, eu tenho a meta de ler um livro por mês. Então, eu ler o livro e somente eu ler esse livro vai dizer que eu atingi minha meta? Não, porque você não falou que você queria um resumo. O resumo é outra história, entende? Nós precisamos ser claros, específicos e detalhar ao máximo qual critério revela. Não, após você ler esse livro, eu quero um resumo e um curso de 10 minutos para os colegas de equipe. Aí nós temos a letrinha A. Nós temos que refletir, gente, se essa meta é atingível. Sim, nós na ânsia,
na vontade de ter resultados, de alcançar outros patamares, às vezes a gente pensa em metas muito abusivas, tá? Então, é possível atingir essa meta, a gente vai falar do prazo mais para frente. Então, é possível realizar considerando tudo que eu tenho nesse momento? Ah, não, não dá, eu vou precisar disso e daquilo. E aí começa a vir bracinhos, começa a vir ramificações de uma meta, tá? Então vamos lá, o que eu preciso alcançar? Qual é o critério que vai me dizer que realmente eu alcancei? Percebam que isso traz a maior capacidade nossa e de um líder de ser imparcial. E imparcialidade é uma das palavras-chave do curso inteiro nosso. Toda vez que nós falarmos de dados, fatos, a gente vai falar de imparcialidade. Se você deu uma situação, você sai do achismo, se você realmente desenha, escreve, esclarece. Você sai do sinto que, acho que, penso que. Nós não podemos ficar nessas esferas, a gente tem que ir para o palpável, tá? A nossa letrinha R é de relevante. Realmente faz sentido essa meta neste momento? Realmente é uma prioridade? Realmente ela é estratégica? Não é o colaborador que vai te fazer essa pergunta, é você que tem que se perguntar quando estiver elaborando essa meta, que você só convence depois de ter tudo isso muito bem claro na sua cabeça. Então, realmente faz sentido? Ou será que é uma meta que é só para 2025? Ah, mas eu penso nisso há 3 anos já, mas esse é o momento ainda? E aí, essa meta tem que ser temporal. Quando ela deve ser concluída? Qual é o prazo final? Lembrando que quando a gente decide qual é o prazo final, a gente tem que ver de novo se ela é atingível, tá? Pode acontecer de termos uma meta grande, ambiciosa e quebrarmos em pequenas metas, né? Vem os trabalhos de OKRs aí. A gente pode quebrar isso em pequenos objetivos, em pequenas ações para viabilizar a execução. Quando a gente fala de feedback, a própria palavra fala, né, que trata-se do passado. Vocês já ouviram falar do feed forward? Naturalmente, a gente já costuma executar desta maneira, mas vamos aprender que isso tem nome. Quando a gente fala, me dá um feedback, né, na forma vulgar aqui, na forma simples de falar, é assim, você fez isso, eu gostei, eu não gostei, e o porquê? Fim, né? Naturalmente, você gostou do meu arroz? Não, achei ele salgado, com papa, e beleza, fim de conversa. Quando a gente trata de falar do futuro, vem essa dica que eu acabei de trazer. Então, você vai falar sobre o que aconteceu, trazer essa reflexão, explicar quais foram os impactos, o que realmente aconteceu no ponto de vista seu, da equipe, né? As consequências daquela atitude errada, digamos assim. Eu tô focando mais no negativo, que é mais desafiador, né, gente? E aí, planejar a ação. Então, quando a gente fala do futuro, é realmente trazer isso, então. Depois disso, o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer de combinado aqui? E aí, gente, aqui você também pode falar de prazos. Olha, digamos que seja a segunda conversa já. Olha, isso precisa ser corrigido dentro desse mês, isso não pode mais acontecer, né? Alguém lá do financeiro, olha, você precisa ter mais atenção, esses documentos estão sendo refeitos, estão errados. Realmente a gente precisa de uma estratégia para melhorar isso daqui, para não acontecer mais isso. E aquela perguntinha no final ali, ó, no que eu posso te ajudar? Então vem assim, olha, eu estou aqui com você, não te acusando, mas eu estou aqui com você, porque você mostra a genuína intenção de solução, não de acusar. Como podemos solucionar isso daqui? O PDI é feito junto, o RH e o líder orientando, instigando, direcionando,
mas quem traz principalmente essas soluções, eu almejo chegar em tal cargo em tanto tempo e a empresa acaba ajudando a chegar aquilo, se fizer sentido para a empresa, essa cocriação. E esse também vai estar no material de vocês, que é o nosso PDI Canvas. Ele é bem bacana, de repente você não queira usá-lo, mas você se inspire nesse nosso para fazer o seu, caso você não tenha um sistema, tá? Aqui é muito bacana, existem... A gente já aprendeu isso, acho que na nossa profissão, que mais importante do que responder as coisas é saber perguntar. É como o processo de coaching. E quando a gente está criando um PDI, as perguntas certas, elas vão fazer toda a diferença. Então, a pessoa entender como ela se enxerga nesse momento, em que momento ela está da vida dela, aonde ela quer chegar, se ela é muito apressada, a gente trazer a reflexão se isso não está muito avante para 3, 6 meses. Afofar o terreno, afofar a terra para criar possibilidades no futuro. Isso aqui é uma vastidão de possibilidades. E claro que o plano de ação está ali embaixo rigorosamente, tá? Então, esse materialzinho em PDF vocês terão acesso também. Não só aqui na apresentação, mas a gente já disponibiliza lá para vocês, tá?